Alô, alô, você que nos acompanha aqui pelas plataformas digitais do Hoje Mais, Web TV Mais, a gente começa agora mais um espaço de reflexão, mais um espaço de livre pensar. Sem mais delongas, hoje eu, Vitor Faria, com o meu amigo sociólogo, professor Joel Cavalcante. Hoje um tema que tira sono de muitos políticos, ficam conjecturando durante as noites adentro, debatendo no WhatsApp, debatendo no Congresso Nacional, as alianças políticas, o que isso influencia no jogo das eleições, o que isso influencia na geopolítica e, por que não dizer, aqui nos bastidores da Câmara dos Vereadores e também do Paço Municipal. Antes de mais nada, professor Joel Cavalcante, muito boa noite. Boa noite, Vitor, a quem nos prestigia pela essa plataforma do Hoje Mais Maringá. Como você mesmo disse, né, Vitor, a ideia do livre pensar, né? Nunca foi tão apropriado para político essa ideia democrática de livre pensar. Afinal, né, Vitor, o brasileiro está discutindo política do botequim até os grandes espaços de decisão. No ano eleitoral, então, vem totalmente a calhar todo esse debate que nós estamos tentando levar ao público que nos prestigia na plataforma do Hoje Mais Maringá. E olha lá, pensar não é difícil não, é colocar o tico e teco para conversar, entender mais ou menos o que está acontecendo na política nacional. E assim, viu a notícia complicada, Ucrânia, Rússia, Congresso Nacional, tem vice chegando, não tem vice, não tem nada, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Vem pra cá que a gente descomplica pra você. Isso aqui é um espaço que a gente faz um bate-papo e vai explicando um pouco mais dessas conjunturas, né, professor? E daí eu queria começar pensando, aliança política, no que consiste, onde vivem, o que comem, como sobrevivem? Vitor, você citou uma coisa bem importante, né? Você falou da temática da guerra e nada mais apropriado, né? Que infelizmente nós vivemos, né, num período de guerra. A gente mal sai de uma guerra biológica contra um vírus, né? A qual nós estamos ainda inseridos, embora no momento mais favorável, talvez, né? Nós entramos numa guerra de fato armada, bélica, né? Então, mais uma vez a gente lamenta, né? Tantas vidas foram ceifadas. De fato, a humanidade não teve grandes aprendizagens coletivas, que é o que a gente discutia muito, né? Haverá uma pedagogia da crise, né? Uma pedagogia da pandemia. O sociólogo Boaventura falava muito disso, né? O que o vírus irá nos ensinar. Falou-se tanto em pandemia, mas infelizmente parece que não teremos grandes aprendizagens coletivas em relação a isso. Todavia, Vitor, por que eu estou me remetendo à guerra? A guerra ela traz algumas lições também políticas e geopolíticas. Por que não pensá-las através de uma lente e trazê-las para o nosso cotidiano? Vamos pensar lá, Vitor, Segunda Guerra Mundial. Os países aliados contra os países do eixo, né? Quem acaba sai vencedor ali contra a ofensiva nazifascista de Japão, Itália e Alemanha são os aliados. O eixo capitaneado por Estados Unidos, União Soviética, França, Opa, falou Estados Unidos e União Soviética junto? Exatamente. Tem muita gente que não se lembra disso. Antes da Guerra Fria ali, o pós-Segunda Guerra, a gente teve todos aqueles embargos, a divisão da Alemanha Oriental, Ocidental, Guerra Fria. Antes disso, eu sempre brinco, Segunda Guerra Mundial, acho que isso é um esquema de publicidade muito grande dos Estados Unidos. A gente sempre lembra dos Estados Unidos como os grandes heróis da guerra, mas eles entraram lá pro finalzinho, se já tinha alguma consistência do Reino Unido, ali com Winston Churchill, junto com a União Soviética, numa aliança contra esses países. E daí, o senhor estava falando dessa questão das alianças, é algo que é quase que um conceito social, né? Para sobreviver, a gente faz aliança, né, professor? Foi cirúrgica a sua intervenção, porque é justamente essa problematização que eu queria fazer. Aliados são aliados de conjuntura, não necessariamente aliados ideológicos, orgânicos. Então, ali na Segunda Guerra, você tem, enquanto aliados, União Soviética e Estados Unidos, em determinado momento, sendo a União Soviética determinante, né, na Batalha de Stalingrado, e depois, pouco depois da vitória da Segunda Guerra Mundial contra os países do eixo, você vê que esses países que mais se destacaram, quais sejam Estados Unidos e União Soviética, começam a se estranharem ali, os dois, cada qual querendo uma hegemonia mundial. O episódio que nós ficamos conhecendo depois como a Guerra Fria, que permeou todo o século XX, que nada mais era
do que a disputa entre capitalismo e socialismo, cada qual querendo ter hegemonia de mais países, um conflito que nunca foi bélico, felizmente, mas que esteve na sua iminência. Vitor, o que isso nos interessa hoje, essa contextualização? E como eu dizia, alianças são estratégicas, conjunturais. Hoje pode ser interessante você ter alguém como aliado, amanhã não mais, e vice-versa. E a gente tem exemplos inúmeros para citar aqui, tanto regionais, estaduais, quanto nacionais também. Eu acho que a gente pode até falar um pouco, né, dentro dessas alianças. O senhor citou a guerra e ficou muito em voga. Muita gente nem lembrava que existia, tomou os noticiários recentemente. A OTAN é algo que foi uma aliança, foi um tratado, foi algo que foi evidentemente de uma conjuntura levou aquilo, então se faz aquele tratado do Atlântico Norte, uma aliança para fazer esses mapeamentos, essas sedes estratégicas contra, posso colocar dessa forma, contra o socialismo ou se não, União Soviética e Rússia, e isso se perdura e é algo que para os russos foi extremamente ruim quando o pessoal falou que ia colocar ali a OTAN, a Ucrânia como um país do Tratado do Atlântico Norte. E eu sempre brinco, né? Falo assim, se, por exemplo, a Rússia falasse que colocaria uma base ali no México, os Estados Unidos iam permitir algo do gênero, enfim, alianças de guerra. Mas assim, o senhor tocou muito bem num assunto, foram situações, a Guerra Fria sobretudo, foram situações de corridas, né? Aquela questão brinco até meio cinematográfica, né? Você falar a corrida, o espaço, eu coloquei o cinema se apropriou muito bem disso. Isso. Né? E daí, desde Rambo, Star Wars, enfim. Isso, e daí a gente tem essa questão também dos embargos. E quando a gente está falando de geopolítica, acho que as guerras hoje no mundo são tecnológicas e principalmente por embargos, sanções econômicas. Quando ninguém, acho que em pleno século XXI, fica pensando em guerras nucleares, guerras químicas. E no que isso influencia esse tipo de aliança hoje em dia? O que é mais letal, os embargos ou a guerra armada hoje, talvez? O que dói mais, por exemplo, para um russo? Pois é, Vitor, você citou algo bem importante, que é essa ideia da asfixia econômica. E a Rússia tem experimentado isso, talvez com a proporção que ela não imaginava experimentar, de todos os países meio que fazerem um complô econômico contra ela. Você imagina o Banco Central ser bloqueado, né? Você não poder ter uma operação de cartão de crédito, saque de dinheiro, importação, exportação. Ou seja, é um novo modus operandi da guerra. Além da guerra bélica, que é inconcebível para o século XXI, essa guerra, primeiramente a guerra econômica e a guerra de informação. Não é, Vitor? Por que o Putin está atacando antenas de televisão na Ucrânia, né? Ele está atacando também redes sociais. Então o que eu quero dizer com isso? Você tem duas guerras aí. A guerra da asfixia econômica, que pode demover o país de uma intenção estratégica, e a guerra da comunicação também, a guerra das narrativas, que nós conhecemos muito bem, e todas elas estão sendo empreendidas. Mas uma coisa que eu gostaria de registrar, Vitor, que muito me incomoda na cobertura da imprensa em geral, que tenta se dar um ar maniqueísta para a guerra. A Rússia vilã, o Putin vilão, contra a Ucrânia, pessoas heróicas. Isso é muito problemático. Primeiramente, não existem mocinhos nessa guerra. Existem dois vilões. Obviamente, não estou fazendo nenhuma defesa do Putin. O Putin é um cara sanguinário, um cara que não é democrata, mas há também uma ação da Ucrânia rompendo protocolos, né? Como, por exemplo, essa questão da OTAN, que você colocava muito bem. Ela foi pensada para o leste europeu e não para avançar fronteiras as quais não eram firmadas quando foram firmados esses acordos internacionais. Então, Vitor, é algo muito mais complexo, mas dá para a gente pensar em alianças. Né? Alianças em determinado momento histórico valem para esse? Só para a gente ter uma ideia, a OTAN foi pensada para conter a expansão da União Soviética. Então, por que ela existe até hoje? Então, a aliança me serve para quê? Para quê? Com qual finalidade? E em cada momento histórico ela tem a sua fundamentação ou não. Você sabe, professor, para mim uma das coisas ruins do século, acho que talvez uma herança novamente, Hollywood, é essa dialética. Vilão, mocinho, mocinho, vilão. E não se vê uma conjuntura como um todo, você vê de uma maneira sempre muito unilateral e a gente acaba deixando raso, né, o pensamento quando a gente pensa simplesmente, fez isso, fez aquilo e não abre
o telescópio para ver de uma maneira mais abrangente as coisas, né? E daí o senhor tocou um ponto muito importante na minha visão, que são as guerras de informação. Quando a gente está falando de geopolítica, o que isso tem a ver com alianças políticas, talvez o cenário nacional? Seria a guerra da informação um denominador comum nesses dois aspectos? Sem dúvida, Vitor. Você vê que o poder das narrativas hoje em dia, né, elas são extremamente importantes. Como eu dizia há pouco, o Putin está fazendo todas as sanções para uma guerra interna, primeiramente, né, e isso com certeza vai esbarrar na sua imagem, né, na sua imagem para com o seu povo, na sua imagem para com a comunidade internacional, embora esteja arranhada justamente por esse viés. E você falava uma coisa importante, né? Sem querer fugir do assunto, mas trazendo para cá, o cinema, principalmente o hollywoodiano, ele sempre nos trabalhou com essa ideia maniqueísta, o vilão e o mocinho, né? O russo. Até no filme do Rocky Balboa, né? Explorou muito, Rambo, aquela coisa do russo ser sempre o vilão e o americano ser o salvador, né? Então isso foi altamente explorado e até hoje nós tendemos a ver onde está o vilão e a identificar o mocinho. Uma coisa interessante, Vitor, nesse aspecto cinematográfico e trazendo para a política, eu até escrevi um artigo esse dia sobre o filme Coringa. E o filme Coringa, ele traz um novo paradigma no cinema, né? Até já fugindo um pouco do aspecto, que não necessariamente o herói é o cara que tem razão. Muitas vezes o vilão, ele prende razão em uma série de elementos, ele é o sujeito que explodiu socialmente por algum motivo, e muitas vezes a gente se identifica mais com o vilão do que com o mocinho, né? Porque é o sujeito que fracassou, que falhou, que beijou a lona e de repente enfim, tudo se explica através disso. A gente pode pensar a política através de quem são os mocinhos e vilões também. Mas eu acho que o Coringa ele é um pouco mais profundo que isso, pelo seguinte: a gente está acostumado a torcer pelo vilão. E é comum. Você pega, por exemplo, Cidade de Papel, a série da Netflix que bombou. Você tá torcendo pro cara que tá roubando o banco. Você vê Narcos, do Pablo Escobar. Você sabe que o cara morre, que o cara era um narcotraficante que fez um monte de atrocidade, explodiu o banco. Você tá assistindo a série, você tá torcendo pra quem? Pro policial ou pro Pablo Escobar? Acredito que a esmagadora maioria, Pablo Escobar. A gente segue a história que a gente conhece. Então, se a gente conhece a história daquele cara, saiu de baixo, ou tem uma justiça social no meio, a gente acaba digerindo aquilo de uma forma diferente. E o caso do Coringa, eu acho que é mais uma questão de humanizar aquele personagem. Então, quantos brasileiros não são diariamente chutados no trabalho, que são sorrateiramente desviados nas ruas pelos carros que quase atropelam porque não param na faixa de pedestre, que são roubados, que são espancados, que às vezes são submetidos a situações vexatórias de alguém que tem um poder aquisitivo um pouco maior. E, na verdade, quando a gente pega a manchete, é o cara que deu o tiro na cabeça do outro. E a gente não vê novamente todo esse conceito. Não estou querendo aqui justificar um cara que está fazendo coisa errada, de maneira alguma. Mas a gente tem que entender que cada ser humano, ele tá dentro do... O ambiente, ele diz muito do que aquela pessoa tá. Se ela tá num ambiente que é machista, vai seguir machista. É difícil você quebrar alguns paradigmas quando você está inserido, afogado em um sistema social. Mas daí, voltando para a questão das alianças políticas, vamos falar de cenário nacional. A guerra de informação, a guerra de narrativas no cenário nacional já começou? Desculpa interromper, mas deu uma boa viajada, né? Um bom parênteses. Por isso que é livre pensar, né? Mas tudo a gente tenta trazer aqui para o nosso terreno comum. É uma licença. Eu adoro cinema, né? Eu acho o Coringa um filme maravilhoso. Mas então, essa guerra de informações, de repente, já começou nas alianças políticas nacionais. A gente vê narrativas sendo traçadas por todos os lados e no que isso influencia a opinião pública junto às decisões partidárias, que é aquele grande mistério. Porque a gente já está vendo sedimentar a questão dos pré-candidatos à presidência da República, que vão ser candidatos à presidência da República. E é nessa hora, mais ou menos, nessa época do ano, que a gente está agora na metade de março, indo para abril, eleições daqui a algum tempinho, a gente já começa a querer saber quem são os vices, quem que vai ser aliado de quem. Já dá pra gente ter uma ideia do que dá para ser trabalhado nisso e no que isso influencia o cenário eleitoral? Esse cenário está se desenhando até então. Talvez não existam tantas polêmicas, embora algumas possam ser colocadas nas suas devidas proporções, mas alguns cenários podem ser traçados já.
que são cenários assim inimagináveis há alguns anos atrás. Por exemplo, Vitor, a aliança provável entre Lula e Alckmin, antigos desafetos, né? Se você falasse isso há 3 anos atrás, tivesse uma máquina do tempo, a pessoa falaria, isso não vai acontecer, né? Primeiramente que o Alckmin, ele é um político conservador, ligado à Opus Dei, uma linha da Igreja Católica extremamente conservadora. Ele fez um mandato como governador, sempre antagonizando com o PT. E não nos esqueçamos que na campanha de 2018, ele fez declarações fortíssimas, né? Contra o Lula, contra o PT. Naquele momento, não nos esqueçamos, o Lula se encontrava preso em Curitiba. Ele fez muitas declarações nesse sentido. E hoje, ele está em vias aí desse casamento com o PT. Então, a aliança que muitos julgavam improvável, que está praticamente sedimentada. E daí a gente tem que entender, Vitor, o pragmatismo da política. A gente pode falar, como assim o Alckmin, um cara de direita, né, vai para o PSB, Partido Socialista Brasileiro, né, que tem um cunhado socialista, primeiramente. Então, mas você sabe que isso é um negócio que me incomoda muito, porque a maior parte dos partidos tem social no meio. PSL, Partido Social Liberal, que significa? Eu não faço a menor ideia. PSDB, Partido da Social Democracia. Daí você tem o que eu tenho de antemão são esses daí, mas é que algumas siglas foram mudando, né? Então você tem o PPS, virou Cidadania, você tem um monte que foi mudando aos pouquinhos, mas é algo que os caras... Eu lembro até hoje... O PP, que é o Partido Progressista, é um partido conservador, né? Pois é, não faz o menor sentido, então, essas siglas partidárias. E eu, cara, ficava possesso, né? Porque eu lembro e até daí, puxando das eleições de 2018, eu sou do estado de São Paulo, eu acompanho muita política de lá. Teve um debate na Band muito bom entre o Dória e o Márcio França. O Márcio França, ele continua sendo, né? Do PSB, como o senhor disse, Partido Socialista Brasileiro. E daí o Dória fala, por que você não fala, para quem acompanha a gente, o nome do seu partido? Eu falo, Partido Socialista Brasileiro. E o seu? Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB. E porque eu acho que assim, no espectro político que a gente tem hoje em dia, você falar de social-democracia com socialismo brasileiro, não conceitualmente, mas em vias de fato, acaba sendo algo muito, muito similar, né? A gente não vê nos estatutos uma diferenciação clara do que se faz no PDT, que é um partido desenvolvimentista, com o PSB, que é um partido socialista. PSDB, você ainda vê alguma coisinha diferente ali, mas assim, eu acho que a base conceitual acaba sendo quase a mesma. Não, mas é que esses conceitos acabam ficando anacrônicos, Vitor. Por exemplo, o PSDB. Você deu um exemplo aí interessante. O PSDB surge na década de 80, na redemocratização, como irmão siamês do PT. Eles eram ambos partidos sociais-democratas, ou seja, de centro-esquerda. O Fernando Henrique, ele era uma figura expoente de centro-esquerda no Brasil. Com o tempo, esses partidos vão passando por mutação. O PSDB ele foi na polarização com o PT, que permeou a década de 90, 2000, até a recente quadra histórica em 18, ele foi sendo jogado, afastado para a direita. Ele embarcou no neoliberalismo no governo FHC. Enfim, é importante entender que os partidos vão se transmutando ao longo do tempo e, até falando em PSDB, hoje existe uma crise de identidade do PSDB. Olha quem que está nas mãos do João Dória, que é um sujeito que não é nada social-democrata. João Dória pode falar o que for dele, mas ele é liberal, ele é pró-mercado. Social-democrata é alguém preocupado com a agenda de políticas públicas, né? De um Estado que possa proteger as pessoas, né? E o João Dória tem uma linha totalmente neoliberal. Então, respondendo a sua pergunta, a gente tem que ver que os partidos sofrem essa mutação. Na minha visão, PSDB vai virar um novo MDB, vai ficar fisiológico. Essa é a minha leitura para os próximos anos. Você ainda vê uma presença forte, talvez, em governo de Estado, Senado, mas nada tão diferente, talvez, do que se via no MDB. Porque, assim, eu acho que o forte do PSDB foi quando estava naquela... Acho que as pessoas sempre encaravam meio que o PSDB como os republicanos americanos e o PT como os democratas americanos. Então, via as eleições dos Estados Unidos, ali 2 anos, quem que são os democratas? É o PT. Quem que são os republicanos? É o PSDB. Direita, esquerda. Meio que fazendo novamente aquela dialética. E daí agora que a gente vê um candidato
que não tem partido, né? Foi do PSL, ficou sem partido praticamente o mandato inteiro, que é o atual presidente Jair Bolsonaro, e daí ele vai para um PL. Foi a vida inteira do PP, concorrendo novamente aí agora com o PT. Me parece que o PSDB tende nos próximos anos, se não acabar, a ficar fisiológico. Fisiológico e sem identidade. Inclusive, existe mas dá pra dissociar uma coisa da outra? Porque assim, um partido com identidade, ele dificilmente fica fisiológico, né? Você vê, por exemplo, o Novo, que é um partido de direita, ele vota muitas vezes parecido com o PSOL. Em algumas pautas da Câmara, são dois extremos. Mas eles defendem aquilo, eles saem. E o PSOL, às vezes, também, ele não entra na barca e não vota. Então, assim, acho que a questão de manter uma coerência ideológica tá relacionada com o fisiologismo. Total. Não, e inclusive não existe fidelidade partidária, né? Ideologia partidária no Brasil é muito rara. Você deu 2 exemplos aí. O Partido Novo é um partido que tem ideologia. É uma ideologia mais liberal, à direita. O PT tem ideologia, né? Um partido de massa, um partido orgânico, que tem uma militância histórica. O PSOL, enfim, um ou outro tem. Mas se você for pegar, a maioria dos partidos são extremamente fisiológicos, sem identidade. Não, por acaso, nós temos mais de 30 partidos. Não existem 30 e poucas ideologias, né? E uma coisa importante que você falou, essa dança das cadeiras, é muito interessante. Das alianças políticas que vão se transmutando ao longo da história. A primeira campanha do PSDB e do PT em 89, que deu no segundo turno Lula e Collor, o PSDB ficou em 4º lugar com o Mário Covas, o avô do recém-falecido ex-prefeito de São Paulo. E no segundo turno o PSDB apoiou o PT. Né? Então essa aproximação... Hoje você não pode falar que o Alckmin é do PSDB, mas a história vai dando conformidade, vai mudando, algumas coisas vão se reencontrando, outras não. O vice do Lula em 2002 foi o José Alencar, que era do PL, né, que era um grande industrial, que ele foi trazido justamente com essa ideia de acalmar a burguesia, o mercado, os industriais, para olha, o Lula não vai fazer revolução, ele é um cara que hoje está ponderado, é o mesmo papel do Alckmin, que ele está tendo essa utilidade. Bom, você que está acompanhando a gente nesse momento, perceba que o partido do presidente Bolsonaro foi vice do Lula. Isso quer dizer alguma coisa para você? Não sei, reflita, tire suas próprias conclusões. E daí, ô professor, a gente estava falando dessas questões de aliança, a gente falou de Lula e Alckmin, o que mais que a gente pode projetar nesse cenário? Tem outras também, Vitor, outras alianças aqui que seriam importantes a gente colocar. Recentemente também o ex-governador do Paraná, Roberto Requião, se filiou ao PT. Essa já era uma aliança mais esperada, visto o perfil do Requião, né? O Requião sempre foi adepto do que ele mesmo chama do MDB velho de guerra, né? Eu ainda sou Requião velho de guerra. MDB que mudou. MDB velho de guerra. E faz muito sentido que a gente pegar a história do MDB, era um grande guarda-chuva durante a ditadura militar que nós vivíamos o bipartidarismo. Então o MDB ele atraía todo democrata, de centro, direita e esquerda. Então o MDB teve uma boa retaguarda ali, uma boa esfera, uma ala que era de fato progressista, mais centro-esquerda, a qual o Requião participava. O que acontece, Vitor? Com o impeachment em 2016, que eu prefiro chamar de golpe, que a gente pode ter que dar nome aos bois, o MDB capitaneado pelo Temer mostra de fato o seu fisiologismo, né? E os poucos quadros do MDB velho de guerra de centro, centro-esquerda saíram. O Requião ainda persistiu tentando capitanear e recuperar essa esfera, mas não teve sucesso, perdeu as prévias no ano passado para um antigo aliado, e daí ele ficou isolado e a aproximação dele com o Lula foi até natural, visto que já eram antigos aliados, né? Só fica a pergunta, Requião vem para ganhar o governo do estado ou ele vem para somar a candidatura de Lula a nível federal? Eu te respondo, vem para ajudar. Ele definitivamente vai dar trabalho, vai fazer, mas eu acho que posso morder minha língua, tá registrado, tá publicado, jamais vou tirar esse vídeo do ar se eu errar, mas eu acho que assim, o cenário ele tá muito claro. Inclusive, encontrei com o Requião esse ano, 1 ou 2 vezes, e não pra jantar, tomar coquetéis, gangrenar o dedo no uísque com gelo. Muito pelo contrário, fiz isso a trabalho, né? Então encontrei, a gente toma um café, faz alguma coisa. E eu falei assim, aí, candidato, a gente vai para qual partido? Daí ele
daquele jeito dele, parou, tá? A gente tava caminhando, ele parou, olhou pra mim, pra que partido você acha que eu devo ir? Daí eu falei, bom, a gente sabe que tem uma afinidade claríssima com o PT. PDT, na minha visão, sempre foi algo que configurou muito bem no perfil do Requião, usar o Estado para desenvolvimento de espaços e tal. E eu falei, o PSB tá fazendo uma chapa forte. A época tava trazendo Freixo, Manuela Dávila, Flávio Dino, tava com um monte de anúncio, o próprio Alckmin. Então tava trazendo uma chapa nacional fortíssima. E daí, ali nos bastidores da TV Maringá, ele falou, então, eu tô vendo isso, no PDT não me dou com esse, no PSD não dou com esse. E daí ele falou assim, se eu saio pelo PT, e isso à época, talvez ele até me desminta depois, mas disse isso e talvez eu tenha testemunhas, se eu for pro PT vai ser para ajudar o Lula. Eu admiti que é dificílimo ele ganhar, até porque a gente vê aqui no estado do Paraná uma resistência muito grande para o pessoal votar no PT. Né? No estado de São Paulo, por exemplo, na capital teve já a prefeita do PSOL, a Erundina era do PSOL, se não me engano, do PSOL, do PT na época, não me recordo agora, mas aí hoje do PSOL, a gente teve o Haddad, né? Daí aqui abro um parênteses, né? O Haddad implementou um monte de ciclovias, mas quem fez a gente parar de carro de verdade foi o Bolsonaro, com o preço da gasolina, né? Eu tenho que fazer esse comentário, não posso deixar de fazer. Então, assim, você não vê, acho que há um movimento parecido com a Baviera, lá na Alemanha, a gente não vê partidos de esquerda ganhando na região, talvez em alguns polos pequenos, né? Então, assim, eu já adianto, eu acredito que tá indo mais para ajudar o coleguinha do que qualquer outra coisa. E livre pensar, essa temática é importante por isso, Vitor, porque a primeira reação que as pessoas têm é o seguinte, mas por que o Requião vai pro PT? Ele não vai ganhar do Ratinho Júnior. Vamos ser bem realistas, sejamos realistas, a eleição para governador praticamente está com favas contadas. Né? Provavelmente o Ratinho Júnior talvez ganhe no primeiro turno. Mas você sabe que o Eduardo Lanz, ali na Jovem Pan, ele fez um comentário que eu achei uma análise que eu achei muito, muito inteligente. O Podemos, ele tá com umas movimentações muito esquisitas. Então você tem o Álvaro Dias no Podemos, você tem o Deltan Dallagnol no Podemos e você tem o Sérgio Moro no Podemos. Sérgio Moro provavelmente sai à presidência da República. A gente perguntou isso para ele, falou: estão falando que vai sair pro Senado, não sei o que. Falou que é balela, que o pessoal tá falando isso exclusivamente para tentar descredibilizar a candidatura dele. E o Álvaro pede uma pesquisa para ver o nome dele como que fica cotado para o governo do estado. Numa conjuntura dessa, se o Álvaro sai para o governo do estado, que ainda tem uma base forte, é um nome já reconhecido, foi governador já de estado, é senador por não sei quanto tempo. Se o Álvaro entra nessa disputa, sai Dallagnol para Senado, acredito que o Dallagnol continua com a vaga do Senado do Podemos e o Álvaro coloca aí uma salada de frutas nessa campanha eleitoral para o governo. Daí fica interessante a conjuntura, que vocês têm Álvaro Dias e Requião, dois nomes já, eu diria, consagrados, dois nomes já bastante conhecidos do público do Paraná nas urnas, e o Ratinho. Então, assim, faz uma miscelânea que, se o Álvaro sai para o governo do estado em vez do Senado, lembrando que o mandato do Senado é de 8 anos, ele já tem uma idade um pouco mais avançada e sai para o governo do estado, que é 4, eu acho que isso aí dá pano para manga. Eu acho que pode embolar o meio de campo de alguma forma, mas não chega a ser decisivo, Vitor, porque acho que já parece até meio etarista, né, falar isso. Tem uma crítica contra o etarismo. Eu acho que já foi o tempo desses caras na política, não porque eu acho que eles não possam ser úteis de alguma forma, mas o eleitor prefere, geralmente, especialmente aqui no Paraná, mais, sei lá, o candidato jovem, né, que está ali trabalhando com essas concepções mais modernas de política. Vejam, eu acho o Requião um grande quadro, foi um grande governador particularmente, já que o Livre Pensar nos dá essa possibilidade. O Álvaro teve também seus méritos, mas eu acho que o eleitor está mais ligado em outros atores que surgiram. E só para finalizar e retomar um pouquinho aquela questão de como que a gente não pode analisar a política de maneira muito ilusória, e a gente tem que analisar de maneira mais pragmática. Quando a gente falou, praticamente está ganho a eleição do governador Ratinho Júnior. Claro que política pode mudar. Como diz, né, um jargão da política é igual nuvem, né? Daqui um pouco se desmancha, muda toda a formação. Todavia,
ele pode dialogar com aquele eleitor, como você bem colocou, que é requião, que tem uma boa imagem, lembrança do seu governo, mas não vota no Lula, não vota na esquerda. Então ele pode capitalizar esse eleitor, melhorar a votação do Lula aqui, que de fato não é boa, tanto no Paraná quanto no Sul. Aqui o Sul tem uma tradição de ser de direita, conservador, e depois o requião pode, quiçá, ser um ministro da Justiça, da Educação. O requião cabe em várias esferas ali, que é um político experiente no alto dos seus 80 anos. Dando toda essa volta para dizer, Vitor, a política ela é muito mais complexa do que a gente vê à primeira vista, né? Existe um jogo, todo um tabuleiro de xadrez que o eleitor tem que se ligar para entender de fato esses mecanismos. E daí eu queria até já pegar esse gancho que a gente saiu do geopolítica, nacional, estado. Acho que a gente podia falar um pouco das alianças locais, porque temos políticos importantes de Maringá e que refletem no estado e refletem na União. Por exemplo, um eixo bastante expressivo, bom, começar ali, Sargento Faur. Foi um fenômeno, foi a maior votação do Paraná para a Câmara Federal. Daí a gente tem o Ricardo Barros, que hoje líder do governo da Câmara, homem forte no parlamento para negociar pelo presidente, pelo Planalto. A gente tem Ratinho Júnior, a gente tem Ulisses Maia, a gente vê uma aproximação do Ratinho Júnior com o Ricardo Barros, com a filiação do Guto Silva no PP. Isso é um movimento que diz muito da política municipal e do estado sobretudo, porque o Guto já foi dito mais de uma vez que é o homem do Ulisses para o Senado. Ele declarou esse voto mais de uma vez e agora faz uma aliança com o Ricardo. O que esse tipo de triangulação de alianças influencia de uma maneira pragmática para a cidade? É muito interessante, Vitor, que eu estava vendo a situação do Ratinho Júnior, né? O Ratinho Júnior ele quer capitalizar tanto o eleitor lavajatista do Moro, aliás, quanto o Bolsonaro. Só para eu completar minha pergunta, Cida Borghetti vai ser vice do Ratinho? Então, existe essa conversação, mas ainda é muito recente para a gente falar, né? Embora os prazos eleitorais estejam já aí na sua iminência, mas o que eu gostaria de falar é esse pragmatismo, né, do Ratinho Júnior de tentar articular, mas não vai ser algo fácil pelo seguinte: você tem dois personagens ali que antes estavam juntos e cindiram, que é Moro e Bolsonaro. Você pega a situação, por exemplo, do irmão do prefeito Ulisses Maia, o Ricardo Maia, ele é do Podemos, né? O Ulisses, por exemplo, vai decretar aliança em quem, né? Com quem? Ele não é pró-Bolsonaro, mas ele está no PSD do Kassab. Ele foi para fazer um diálogo com o governo do estado. É muito complexo você pensar toda essa engenharia política para agradar e agregar mais eleitores. Mas não é uma tarefa fácil, Vitor. Quando você falava dos deputados federais, o deputado Sargento Faur, eu acho que ele decepcionou um pouco o seu próprio eleitorado, porque ele veio com essa ideia do discurso de lei e ordem, esse discurso armamentista, das Forças Armadas, forças policiais, e não fez muito do que essas pessoas esperavam, além de bravatas e piadinhas e virar um meme de internet. O Ricardo Barros está fechado com o Bolsonaro, sem dúvida, né? Ele é um dos homens fortes do governo. Isso influencia positivamente para ele, para a eleição aqui, porque assim, o Ricardo, ele dá muita entrevista em rede nacional, natural. Ele é líder do governo, vai para a CNN, vai para a Globo News, faz debate e tal. Ele tem uma projeção nacional, mas o sítio eleitoral dele é Maringá. Isso daí. Sim. E aqui a gente vê ali, vê aqui um outdoor acolá. Influencia que 70%, 70% a 80%, não dá pra gente precisar exatamente, dos maringaenses são bolsonaristas, né? Você tem 20 a 25% que votam na esquerda ou no centro, mas ele capitaliza todo esse eleitorado. Além de ser um político experiente, tem muita gente que não gosta do Ricardo, mas fala, não gosto do Ricardo, mas ele fez muito por Maringá. Então você tem vários estratos do eleitorado que vem com o Ricardo Barros, além de uma máquina gigantesca que ele tem para gerir, né? Ele tem a filha na política, ele tem a esposa na política, teve o irmão. A família Barros tem uma história gigantesca em Maringá, que, respondendo a sua pergunta, certamente se beneficia da questão do governo federal. Uma dificuldade que na outra ponta também é revelada, Vitor. O deputado federal Enio Verri, na última eleição, quase não se reelege, tá certo? Que era um movimento anti-PT e tudo mais. E eu já ouvi uma fala que talvez ele pense em outros caminhos ou vá de fato sair, mas é muito mais difícil para um Enio Verri
do que para de fato para o Ricardo, que tem essa conjuntura, esse cenário nacional, regional mais confortável, e para o outro mais adverso. Então, mas olha só, vamos pensar no Enio. Eu acho que algo que influenciou muito, principalmente no último pleito dele, foi a Gleisi Hoffmann não ir para o Senado e sim disputar a Câmara dos Deputados. Isso teve, porque a Gleisi puxou muito voto. Puxou muito voto. E daí, assim, seria Enio VR para Lula e Requião, como talvez Ricardo Barros para Ratinho e Bolsonaro? Olha, é bem complicado fazer esse desenho, mas eu acho que esse jogo tá sendo dado, tá sendo trabalhado. É muito difícil a gente fazer uma perspectiva agora, mas eu acho que essa questão regional impacta muito no bom segmento, no bom andamento eleitoral desses candidatos ou não. Só para você ter ideia, né? Em Maringá, mesmo no período áureo do Lula, ele teve apenas 35% dos votos, né? Então isso reflete na votação para os deputados federais também, né? Então, se você pegar esse momento, ele é melhor para o Enio VR, digamos que de 2018. Mas sem dúvida, todo esse cenário vai impactar sobremaneira. Um Faur talvez não seja eleito, né? Porque esse discurso de lei e ordem, né, dos militares não está tão mais em voga do que estava há 4 anos atrás. Um Ricardo Barros já tem toda uma história, provavelmente consiga. Robustez. Uma robustez, exatamente. O Enio, ele tem também sua militância histórica ali do PT, mas tropeçou na outra, mas o momento é melhor. Mas enfim, Vitor, sintetizando, certamente a esfera federal impacta sobremaneira aqui na região, no município. Para finalizar, a gente tem as influências também da Assembleia Legislativa com a questão da Prefeitura de Maringá e também com os vereadores. A gente sempre vê acontece um vereador indicar alguém aqui, outro acolá, não vou citar nomes, né? Deputado ou ex-deputado indicando o secretário em pastas importantes, em superintendências importantes. E daí eu queria pegar nisso, talvez, a gente estava falando, e tava gostoso o papo, do fisiologismo e também da incoerência, no termo que o senhor usou, da fidelidade partidária. E eu vejo algo aqui na Câmara de Maringá que eu acho que merece ser citado. E agora eu vou colocar o nome dos vereadores. É o Maninho, no PDT, e o Dr. Manuel, no PL. Não faz o menor sentido. O Dr. Manuel, ele vota com as paus da esquerda, o Maninho na direita. Eu acho que tá tão grave esse fisiologismo que as pessoas vão mudando de partido pra talvez ser, esse partido tá mais fácil de se eleger, eu vou pra esse daqui talvez converse com a minha base, mas eu não acredito muito nisso. Tá tão assim que vai da Câmara de Vereador pra Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, tudo que é proporcional, a gente tem esse fisiologismo. Tem, porque ele reflete a nossa cultura política. Se você chegar ali no ponto de ônibus e perguntar para o cidadão comum, você é de direita, de esquerda ou de centro, provavelmente ele vai ter dificuldade de lhe responder. Não por culpa da população que é alijada de educação, né, Vitor, historicamente. Não quero usar um discurso elitista aqui, mas é fato. Quando a gente está discutindo de esquerda, direita, centro, o povo quer saber do que, cara? Comida na mesa, filho está fazendo universidade, se ele está fazendo o churrasco dele. O que eu quero dizer com isso? Esse político também, Vitor, que alça a vida pública, não necessariamente ele tem essa leitura clara do que é esquerda, direita. A federação, para a gente ter uma ideia, é uma tentativa de fidelizar e deixar mais orgânico o voto ideológico. Mas a maioria das pessoas não estão ligadas em centro, direita, esquerda. Tanto é que a gente vê esses arranjos malucos, né? De políticos que vão migrando de um partido, outro. Isso no sul do Brasil é menos comum ainda. Se você pegar na Bahia mesmo, parece que o governador Rui Costa do PT perdeu o apoio do PP. Olha só que aliança, né? O PP junto com o PT no governo federal e na época do governo Bolsonaro. Ou seja, Vitor, sintetizando, o povo não está ligado nas questões ideológicas como nós achamos que eles estão, e isso se reflete nos políticos também. E outra coisa, os políticos geralmente que alçam o poder, tirando alguns exemplos, né, emblemáticos como o Lula, né? O Lula sempre esteve no PT, o Requião sempre esteve no PMDB, agora que saiu, mas a maioria deles vão pulando de galho em galho de acordo com a conjuntura. Pega o Ulisses Maia mesmo, nosso prefeito. Ele já foi do PDT. Inclusive, numa entrevista que nós fizemos a ele, ele disse que o coração dele, o berço político dele, é o PDT. É o trabalhismo.
né, do Brizola, é aí que ele se forma enquanto sujeito político. Mas por uma questão de convergência, no momento específico ele vai para o PSD para sinalizar para o governador Ratinho Júnior. Ou seja, isso acontece muito, né, Vitor? Né, da pessoa, dependendo de como está conformado o tabuleiro do xadrez, essas alianças são feitas ou não. E só para finalizar no exemplo do estado do Paraná, você lembra o grande embate entre Roberto Requião e Osmar Dias? Claro. Como eles se degladiaram na campanha de 2008, se eu não me engano. Não me lembro qual que era para governador. E em 2014 eles estavam no mesmo palanque. Então isso é muito comum para o eleitorado ver que antes de você se matar na rua, ou brigar no bar, brigar no domingo de família, as conjecturas políticas mudam muito rápido, né? Obviamente eu defendo que você tenha uma ideologia política, partidária, seja ela qual for, mas se a gente levar ferro e fogo ao extremo, o exercício da política ele é muito mais pragmático e racional do que apaixonado, como muitas vezes muitos eleitores são. Deu para refletir? Um pouco, né? Muito assunto bom pra gente poder explorar aqui muito tempo. Deu para pensar um pouquinho? Deu. Colocar um pouco. É isso aí, pessoal. Queria agradecer você que acompanhou a gente, professor Joel Cavalcante. Até a próxima. Valeu, Vitor. A gente poderia falar aqui de várias alianças, por exemplo, o vice do Bolsonaro, né, que também não vai ser mais o Mourão, agora se aventa o general Braga Neto, e uma série de outras questões. Quem vai ser o vice do Ciro? Falou-se no Datena também, mas o Datena já descartou. Enfim, os dados estão postos, Vitor, e a gente vai ver muita coisa interessante, parcerias inimagináveis que serão feitas, outras dissolvidas, e esse é o grande tabuleiro xadrez da política. Eu queria agradecer você que nos acompanha até esse momento, 40 minutos, olha só como o tempo voa, 40 minutos desse episódio do Livre Pensar. Você, meu caro microfone, meu caro psicólogo, obrigado por me escutar, você, fiel confidente, sempre um prazer ter você aqui com a gente. Queria pedir para você, se gostou desse nosso bate-papo, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e não esqueça de deixar o seu like, continue nos acompanhando aqui pelas plataformas Hoje Mais Maringá. Ei, meu Deus, é esse baralho de cartas marcadas, talvez sim, talvez não. A gente continua pensando. Até a próxima.